Bom dia a todas e todos aqui presentes no nosso canal essa manhã. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica, sou pedagoga da Prograde e trabalho como coordenadora da Divisão de Formação Docente. Estamos iniciando mais uma live do Provifor, que é o nosso programa virtual de formação da UFO. O Provifor é um programa da Prograde que tem como objetivo promover atividades de formação continuada para docentes e profissionais da educação através das redes sociais, mas também para pessoas interessadas naquilo que a gente produz, né? A live de hoje, ela foi organizada pela Divisão de Formação Docente e pela Divisão de Licenciatura, e conta com a parceria também da DEPAI, que é a Divisão de Ensino, Pesquisa e Atendimento em Educação Especial, que torna o nosso trabalho mais acessível através da interpretação em Libras. E da PROESC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que tem nos auxiliado nos processos de certificação das nossas lives. Em nome do professor Armindo Quilice Neto, nosso pró-reitor, e do nosso diretor Guilherme Saramago de Oliveira, que damos as boas-vindas a todas e todos que nos assistem, em especial a professora Mariana, a quem também agradecemos por ter aceitado o nosso convite. O tema que a nossa convidada traz hoje é Altas Habilidades, Superdotação, Desafios e Possibilidades Contemporâneas. Antes de passar a palavra à professora Mariana, gostaria também de agradecer a todas e todos os colegas que nesse momento nos auxiliam para que essa atividade aconteça. Professores, técnicos, colaboradores, estagiários, bolsistas, aos intérpretes Tainá e Ricardo, e a nossa querida Helena, que está aqui também na plataforma. Os demais não estão na plataforma, mas estão nos bastidores, né? Antes de iniciar também a apresentação da professora Mariana, eu devo lembrar a todos que para receber a certificação dessa live, é preciso fazer sua inscrição no link que aparece na descrição desse vídeo. E lembro também que já estão disponíveis no site do CIEX vários certificados de lives já realizadas pelo Provifor. Daqui a pouco eu peço para a Helena colocar o link do CIEX aqui para vocês no chat também. Vamos então à apresentação da nossa querida Mariana. A professora Mariana Hattinger. É assim mesmo, Mariana? Hattinger. Hattinger. Isso. Difícil. Ela é psicopedagoga, trabalha no Desenvolver Ser, espaço especializado, e é CEL do Instituto Alighieri. Ela é mestre em educação pela UFO, é psicopedagoga voluntária no Serviço Especializado em Desenvolvimento e Aprendizagem SEDA da UFO, membro efetivo do GEP UFO e coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Altas Habilidades e Superdotação da UFO. A Mariana disponibilizou para os interessados no tema os canais dela do Instagram e o canal dela do YouTube. E nós vamos colocar também aqui no chat e vai ficar também abaixo do link de inscrição para certificação na descrição do vídeo, tá bom? Então, para os interessados, podem acessar e seguir a Mariana, né, Mariana? Sim. E por falar em seguir, né, divulguem as atividades do Provifor, sigam o nosso canal, acompanhem as novidades no nosso Instagram, @difdodelice. É muito importante que as pessoas tenham acesso, né, à informação e à formação, uma vez que essas atividades que a universidade oferece, elas são gratuitas e certificadas para a comunidade acadêmica e para a comunidade em geral, tá bom? Não são atividades fechadas, qualquer pessoa pode ter acesso. Os vídeos ficam disponibilizados no YouTube gratuitamente. Agora, né, vamos dar a palavra para a professora Mariana. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Para mim é uma alegria muito grande, né, quando você me convidou, falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, é muito tranquilo, né, muito gostoso e gratificante. E a gente está aqui nessa terra para a gente multiplicar na vida das pessoas e entregar, né, coisas para as pessoas
daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, né? Então, para mim é um prazer, alegria muito grande. Desde já eu queria agradecer você pelo convite, agradecer a Jane, minha tutorinha do coração, a Helena também, que está aí nos ajudando, né? Os intérpretes, meu amigo Ricardo, um grande abraço para você, Ricardo. A Tainá, conheci hoje, mas parece uma fofa, uma linda. Obrigada pelo apoio, né? Porque sem os intérpretes nós não somos nada, né? Precisamos muito de vocês. E é isso aí, estou aqui para poder falar um pouquinho das altas habilidades de superdotação. Assim, a intenção nossa é cada vez mais disseminar, né, os conhecimentos acerca da superdotação. Porque eles estão aí, eles estão nas escolas, eles estão nos trabalhos, eles estão em casa, e ninguém conhece, ninguém sabe, né? E eles estão sendo sufocados pelo mundo, sufocados pela correria do dia a dia, e a gente precisa contar para todo mundo que eles existem, que eles são pessoas muito capazes e que a superdotação está aí para desbravar o mundo, para contribuir para uma sociedade cada vez melhor. E para contar um pouquinho, né? Só para situar, eu sei que o nosso tempo é pouco, mas eu preciso contar para vocês de como tudo começou, né? O porquê das altas habilidades de superdotação para mim, né? E aí tudo começou no GEPAS, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Altas Habilidades de Superdotação, que ele é um grupo que está vinculado com o grupo de Políticas e Práticas em Educação Especial, da professora doutora Lázara Cristina. Um beijo, Lázara, pela oportunidade, pelo aprendizado, né, por tudo que a gente aprende nesse grupo. E a Maria Isabel me convidou, na época lá em 2012 ainda, para fazer parte do grupo, e desde então eu venho trabalhando e buscando conhecimento, né, para poder trabalhar e ajudar essas pessoas que estão aí perdidas, escondidas, e que tem a superdotação como característica e precisa, sim, né, ser trabalhada, ser cuidada. Dentro do grupo de pesquisa, a gente tem a Martinha também, que é minha fiel escudeira, minha companheira, e que trabalha comigo, assim, a fundo, né, essas questões da formação, do conhecimento mesmo, de trabalhar com as pessoas do grupo mesmo, em termos de a gente aprender, porque a gente também aprende todo dia, né? A superdotação, ela vai sendo, ela muda, né? A aprendizagem em si, né? Como psicopedagoga, a gente sabe que a aprendizagem, ela muda o tempo todo, então a gente precisa estar sempre aprendendo. Então, tudo começou ali, né? E dentro do grupo de pesquisa, a gente vem trabalhando nesse sentido de multiplicar, né? De levar a informação, de fazer as formações e de mostrar para o professor e para a família que não é fácil, né? A identificação não é fácil, o trabalho de intervenção não é fácil, mas é possível, que a gente precisa só dar um start, né? A primeira observação. Deu a primeira observação, e para frente e procurar estratégias e seguir adiante no trabalho com as altas habilidades. Eu tinha preparado um monte de coisa para falar, né, Mônica? Mas o nosso tempo é curto, então nós vamos até as questões mais práticas, né? Eu tinha separado para falar da linha histórica, de quando começou lá atrás. Então eu fiz um resumo do resumo do resumo, vou falar de forma bem simples, só para que vocês entendam que a superdotação, ela não é um assunto novo, né? Ela é um assunto relativamente atual, mas ele já vem sendo discutido já ao longo da história da educação especial, não só da educação especial, mas da educação como um todo, né? Então, eu fiz um panorama no contexto nacional, só para vocês se situarem um pouquinho, tá? Que desde 1988, com a Constituição, né, a gente sabe que já era garantia, né, de ter esse trabalho com as pessoas com superdotação, e de lá para cá, a gente teve o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, em 1990, 1994, a primeira Política Nacional da Educação Especial, essa linha do tempo toda relacionada com o atendimento às pessoas da educação especial, né? Em 95, as diretrizes gerais para o atendimento educacional aos alunos com altas habilidades e talentos já era
declarada em lei, né, desde 1995. Depois, em 1996, a LDB, né, 9394. 2001, na Resolução 2, também nas Diretrizes Nacionais de Educação Especial. Depois, em 2005, vem a fundação dos NAAS, que são os Núcleos de Atendimento às Altas Habilidades também, que foi instituído em todos os estados do Brasil para a identificação e atendimento das pessoas com altas habilidades. Os NAAS, eles existem em alguns estados até hoje, em alguns ainda não. Em 2008, Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação exclusiva, e a resolução número 4, né, que define as diretrizes do AEE, né, que foi em 2009. E hoje, Mariana, o que a gente tem sobre a educação das pessoas com altas habilidades por dotação? A Lei Brasileira de Inclusão, né, de 2015, que aí ela fala sobre a identificação, né, o cadastramento desse aluno na educação básica e no ensino superior. O que a gente tem hoje? A teoria, né? Esse cadastramento ele não tem sido feito regularmente ainda, né? Ele precisa ainda passar por um processo de estruturação desse cadastro, né? Porque as pessoas são identificadas, e aí isso vai para onde? Né? Quem fica sabendo onde estão essas pessoas? Eu sei dos meus que eu faço avaliação, né? Para onde eu encaminho, para onde é feito o trabalho com eles. Mas e os outros, né? As outras pessoas que são identificadas, que não são identificadas por mim, né? Onde que estão? Então, é garantido a identificação, o cadastramento e o atendimento na educação básica e no ensino superior, através da Lei Brasileira de Inclusão. E aí, isso foi um resumo, tá, Mônica, dessa questão histórica da legislação, porque as pessoas ainda insistem, né, ainda existe pessoas que não sabem que as altas habilidades de dotação existem e que é público da educação especial. Ai, Mari, mas por que o superdotado tem que estar na educação especial? Porque ele não é bom em tudo, ele não vai ser bom em tudo, ele não tem que ser bom em tudo, né? Ele vai ser bom naquilo que é a habilidade dele. Então, provavelmente, pode ser que ele não tenha uma habilidade, pode ser que ele tenha questões emocionais a serem resolvidas, pode ser que ele odeie estudar, né? Porque a vontade dele é trabalhar o lado criativo dele, então pode ser que academicamente ele não vá muito bem, e aí ele vai precisar de um suporte, ele vai precisar de um apoio. Pode ser que ele, por exemplo, tenha problemas de ansiedade, né? Não consegue lidar com a frustração. Então, ele precisa de um apoio, né? E naquilo que ele é bom, ele também precisa de um apoio. Porque vamos imaginar que ele é uma criança. Ele tem apenas 6, 7 anos. Ele não tem capacidade de organização, ele não tem... Muitas coisas ainda vão faltar para essa criança que tem 6, 7 anos. Pode ser que ele tenha um alto nível de conhecimento em um determinado objeto, determinado conceito, mas a parte de organizar o estudo, de organizar o projeto, de fazer aquilo acontecer, ele não vai saber. Então, ele vai precisar de um apoio, né? Então, ele vai precisar, sim, de ser atendido. Pode ser que falte alguma coisa na escola, por exemplo, ele vai precisar de um complemento, e naquilo que ele é bom, às vezes ele vai precisar de um suplemento, assim, muito maior do que aquilo que a escola dá. Então, é importante, sim, é assegurado a ele, sim, esse atendimento educacional especializado, que nós vamos falar mais à frente, daqui um pouquinho. E aí, né, como é que a gente conceitua altas habilidades, superdotação? Né, o que a gente sabe hoje é que é um conceito que não há um consenso, né? O que há são muitas teorias de muitos autores, e o que a gente faz é se identificar com se identificar com um conceito, com uma teoria, e estudar aquela teoria e trabalhar em cima daquela, né? Então, não é uma tarefa fácil, é bem complexa, né? São vários modelos teóricos, e aí a gente precisa, aquilo, trabalhar em cima daquilo e se identificar, né? Eu trouxe um conceito da Diretriz Nacional da Educação Especial, lá de 2001, eu vou ler porque eu acho importante para você saber que existe vários conceitos e dentre uns, o que o Brasil tem, né, enquanto conceito.
é a pessoa com grande facilidade para a aprendizagem, que os leve a dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes e que, por terem condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos, devem receber desafios suplementares em classe comum, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino. Inclusive, para concluir em menor tempo a série ou etapa escolar. Né? Esse é um conceito que a gente vê, né, no cenário educacional brasileiro, né? E segundo o Combrage, que é o Conselho Nacional de Superdotação, né, que a gente faz parte, que a gente, inclusive eu queria mandar um beijo para a doutora Ângela Virgolin, ela está assistindo a gente, Mônica, lá de Brasília, um beijo, Ângela, doutora Ângela, é uma incentivadora do nosso trabalho, tá? Ela já veio no GEPAS, nas nossas formações, ela já participou dos nossos eventos aqui, é um prazer muito grande contar com a parceria dela. E para ela, as pessoas com altas habilidades formam um grupo heterogêneo, né, com características diferentes e habilidades diversificadas. Diferem uns dos outros por seus interesses, estilos de aprendizagem, níveis de motivação e de autoconhecimento. Características de personalidade, principalmente por suas necessidades educacionais. Então, não é uma coisa simples, né, de se entender, né? As pessoas acham que é tudo igual, né? Todo superdotado é igualzinho, quadradinho, modelinho pré-determinado, inteligente, aquele estereótipo daquele menininho com óculos, né, com o livrinho debaixo do braço, e que só tem isso, né? Só o óculos, o livro debaixo do braço e acabou. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, para compreender a definição de altas habilidades a partir dos dispositivos legais que a gente tem, né, nas políticas do Brasil, não a restringe a aspectos acadêmicos, tá? Lógico-matemáticos, verificados quantitativamente em testes psicométricos, mas sim compreendemos, né, esse processo todo de uma forma multidimensional. Então, assim, não adianta eu querer que só o teste QI me dê as informações para saber se essa pessoa ela é superdotada, tá? Envolve uma dimensão muito maior quando se trata de desenvolvimento humano, né? Para se observar como é o desenvolvimento humano, precisa de muito estudo, né? Então não adianta a gente pensar que só o teste de QI vai me dizer que a pessoa ela é superdotada, tá bom? E aí a gente precisa desfazer alguns mitos, né, Mônica? Acerca do quem é essa pessoa, né, com superdotação. A gente escuta muito dizer que é um fenômeno raro, né? A gente associa muito a questão da genialidade, né? Então, só o gênio que é o superdotado. E a gente sabe que não, nem todo gênio é superdotado. O gênio, às vezes, ele teve uma ideia brilhante, ele deixa eu dar um exemplo. Ele deixou um legado, ele deixou uma história na sociedade, mas nem todo superdotado vai ser gênio, nem todo gênio vai ser superdotado. Então, a gente precisa desfazer esse mito, né? Supervalorização de fatores genéticos, né? Subestimando o papel do ambiente. Então, assim, o meu pai é superdotado, então eu vou ser superdotado e ponto final. Não necessariamente. Por quê? Porque o fator ambiental, o fator externo ao meio que você está envolvido, ele vai te propiciar a aprender mais, a estimular mais a sua habilidade. Agora, se você não tem esse estímulo, esse fator externo, pode ser que você não tenha nenhuma habilidade, nenhuma competência melhorada, né? O potencial superior desenvolve apenas em contexto de nível socioeconômico médio e elevado. Isso também é outro mito que a gente precisa tirar. Por quê? Porque hoje a gente vê que várias pessoas são identificadas, inclusive lá no SEDA, né? Crianças de baixa renda, crianças que o pai não tem instrução, a mãe não tem instrução, nunca leram um livro, né? Não tiveram acesso à escola e os filhos estão lá despontando, os filhos estão lá levando, como se diz, tocando terror na terra, né? Mas estão evoluindo. E o pai, a culpa é do pai? O pai que estimulou? Não. Isso também é outro mito que a gente precisa desfazer. Superdotação é sinônimo de hiperatividade. Isso a gente escuta muito, chega muito no consultório, tá? Para avaliar. Ai, Mara, eu não aguento mais esse menino, me ajuda, porque ele não para quieto, ele é muito hiperativo, já chega com esse nome, né? Ele já é muito hiperativo.
E aí, quando você vai fazendo avaliação, você vai percebendo que ele não tinha nada de hiperativo. Ele era uma criança superdotada, inteligente, que tinha muito vontade. Ele queria crescer, ele queria explorar, ele queria ser estimulado. Então, você não estimula, você não dá asas para essa criança ou esse adulto voar. O que ele vai fazer? Ele vai mexer no que não deve, ele vai procurar alguma coisa até ele encontrar algo que vai interessar e que ele vai querer fazer. Aí pode ser que ele acalme o nível de ansiedade dele. E aí, você ajudando, orientando ele a ter o seu espaço, o seu local, ele vai acalmar e aí ele vai deixar de ser hiperativo. Ele vai ser apenas uma pessoa, ou uma pessoa que está no nível mediano, né, de capacidade intelectual, ou ele vai ser realmente identificado como uma pessoa com superdotação. Os superdotados, eles constituem um grupo homogêneo em termos cognitivos, né, e afetivos. Na verdade, não. Né, o superdotado, ele é um grupo heterogêneo, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu nível emocional, afetivo de uma forma, né, cada um aprende de uma forma, né, a inteligência, ela é construída todo dia, ela não é uma coisa inata, uma coisa parada, né, ela precisa ser estimulada. Então, isso também é um mito que a gente precisa tirar. E outro, que é muito, muito comum, né? Quando a gente faz avaliação e ele volta para a escola, a professora fala assim para mim, não, esse menino não tem nada de superdotado, porque ele não tira nota 10. Então, na verdade, ele não vai tirar nota 10 em tudo, tá? Ele não vai, eu falei anteriormente, ele não é bom em tudo. Então, pode ser que em matemática ele tire 10, mas pode ser que lá em português ele odeia escrever, ele odeia ler, e ele vai tirar 5, 6 ou 4. Né? Já tem muitos casos de boicote entre os superdotados também. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Eles mesmos se boicotam. Então, eu não quero estudar português porque eu não vejo sentido em português. Então, eu não vou estudar. Eu vou estudar matemática, que é meu amor. Então, eu vou tirar 100 em matemática. E português, eu vou caminhando depois. Depois eu pego lá o que eu precisar de português. Então, não vai ser sempre que o resultado dele vai ser 10. Tá? Então, a gente precisa entender e compreender isso. Tá bom? E para a gente falar, então, um pouquinho mais sobre as altas habilidades, a gente precisa entender um pouquinho da inteligência, né? Então, eu trouxe um conceito científico, sim, porque a gente precisa ter, né, Mônica? Mas depois a gente vai falar de uma forma mais simples do que a gente está falando hoje, tá? Então, inteligência para Zenita Gunter aptidões cognitivas, capacidade para generalizar, conceituar ou pensar através de símbolos, né? Seja em aptidões de funcionamento mental elevado, e é sempre o resultado dessa interação constante entre o fator genético e as oportunidades do meio. Então, não adianta nada eu ter só aquela traço genético, né, para inteligência, para ativar essa inteligência e não ter as características providas, as oportunidades providas do meio, né, porque eu vou precisar do meio. Então, é um conjunto de habilidades cognitivas, né, que auxilia no processo de adaptação ambiental do indivíduo. Né? Então, quais são essas habilidades? Habilidade para planejar, resolver problemas, pensar de maneira abstrata, raciocinar, aprender, né, e compreender ideias complexas. Então, é um desafio, né? Olha quanta coisa que a gente precisa fortalecer, né? Quantas coisas a gente precisa estimular para a gente poder trabalhar essa questão da inteligência dentro da gente, né? E o que a gente, dentro do grupo, dentro do Combrage, a gente estuda, né? As inteligências múltiplas, porque a gente sabe que não existe uma única inteligência, né? A gente sabe que são várias inteligências e essas inteligências vão se interligando e vão umas ficando mais aperfeiçoadas, outras nem tanto, mas a gente vai usando, né? E a gente sabe que quando essas inteligências elas não são usadas, elas vão se perdendo. Então, a gente também não precisa ter todas, trabalhar todas, estimular todas, né? Nós vamos ter, dentro da nossa habilidade, aquela que vai sobressair mais, né? Então, ela é uma mediação, né, entre os aspectos biológicos, psicológicos e culturais, tá? Gardner, né, que é o autor dessa teoria, ele fala que a inteligência não é uma propriedade única da mente humana, mas a interação entre as competências intelectuais e as inteligências, né? Então, cada competência ela é relativamente independente uma da outra.
Então, pode ser que eu tenha a inteligência musical e eu não tenha uma inteligência interpessoal. Então, não necessariamente uma vai estar interligada à outra, né? E aí, eu vou só citar aqui, Mônica, eu não vou entrar em detalhes, mas depois a gente pode deixar lá nas minhas redes, que a gente tem a inteligência linguística, interpessoal, a intrapessoal, a espacial, a naturalista, a espiritual, corporal sinestésica, lógico-matemática e a musical. Então, nós temos essas habilidades que a gente pode trabalhar ao longo da nossa vida, né? E aí, a superdotação, ela tem muito atrelado a essas inteligências, né? A teoria das inteligências múltiplas, porque os superdotados, às vezes, eles têm quase todas, ou às vezes não têm todas. Então, assim, é bom a gente compreender o que cada inteligência o que cada inteligência produz, né, no nosso interior, no nosso cognitivo, para a gente aprender a estimular a inteligência certa, né? A inteligência que vai me ajudar a desenvolver a minha habilidade de uma forma mais plena, mais efetiva. E o outro autor que a gente colabora, né, que a gente corrobora, na verdade, é o Renzulli, né? A gente estava até comentando sobre a teoria dos três anéis. Não dá para a gente não falar um pouco da teoria dos três anéis, porque ela que nos diz na interseção, imagine, nós não temos uma imagem, mas imagine três anéis mesmo. Eles vão fazer a interseção e no meio dos três anéis, na interseção dos três anéis, ali a gente vai encontrar a pessoa com altas habilidades de superdotação. E o que é isso, né, Mari? O que fala da teoria dos três anéis? Eu vou ter habilidade acima da média, né, que é aquela capacidade de processar informação, de entregar experiências que resultem em respostas apropriadas e respostas objetivas, né, adequadas às novas situações. Eu vou sempre conseguir ter uma resposta a uma situação nova. É uma habilidade específica, né, de adquirir conhecimento, prática e habilidade para atuar em uma ou mais áreas, né, em uma ou mais atividades. Eu vou ter uma habilidade fantástica em descobrir novas coisas, né, e aí a habilidade acima da média, ela não está relacionada somente ao QI, né, a gente da educação, nós não nos pegamos muito nisso de realizar só um teste psicométrico, porque a gente acha que vai muito além disso, né? A escola, ela não tem um caráter clínico, então a gente pensa a habilidade acima da média um pouco mais profundamente, né? Como eu disse anteriormente, em multidimensões, tá? E aí eu tenho habilidade acima da média, esse é um anel, né? E aí eu vou ter o segundo anel, que é a motivação e o envolvimento com a tarefa. É aquilo que a pessoa vai se dedicar, né? Ele vai estar tão envolvido com aquela tarefa que enquanto ele não resolver a tarefa, ele não vai parar, né? Isso vai ser a mola propulsora dele. Ele vai precisar, né, perseverar. Ele vai persistir, ele vai dedicar, ele vai ter uma autoconfiança naquilo que ele está fazendo, que enquanto não ficar pronto, ele não para. Então, ele não é uma pessoa que constantemente procrastina aquilo que ele vai fazer, né? Ele se dedica àquilo lá e ele vai até o fim. E o terceiro anel é a criatividade, né? E aí envolve, não necessariamente, todo mundo me pergunta, mas criatividade, meu filho não tem nada de criativo, ele não desenha, ele não pinta, ele não colore, não tem nada a ver com essa questão, né, de arte em si. É a criatividade na resolução de problema, é a criatividade num pensamento abstrato, ele consegue abstrair coisas que a gente jamais conseguiria pensar, ele tira respostas, né, tão maravilhosas que você fala assim, mas gente, de onde que esse menino pensou isso? De como saiu isso da cabeça dessa pessoa, né? Então, assim, não tem nada a ver, não está relacionado a artes, né? Mas, lógico que tem sim, tem o produtivo criativo que ele vai se dedicar muito a artes, mas não é isso que a gente está falando nesse momento, tá? Ele tem, a pessoa com criatividade, ela corre risco, né? Por exemplo, se ela vai por um caminho e ela vê que aquele caminho não está dando certo, que ela não está conseguindo descobrir o resultado que ela quer, ela não tem um pingo de medo de virar para a esquerda e procurar outro caminho. E ela procura outro caminho, e enquanto ela não obter o resultado que ela quer, ela não vai sossegar. Então, ela é aberta a novas experiências. Isso é a criatividade. Então, você juntou os três anéis, habilidade acima da média, o comprometimento com a tarefa e
a criatividade, ali na interseção dos três, então, a gente encontra a pessoa com altas habilidades, tá? E não necessariamente eu preciso ter uma quantidade igual. Por exemplo, eu tenho uma criatividade, vou colocar em números só para facilitar o entendimento de vocês. Vamos supor que a criatividade minha é 100, mas a habilidade acima da média está lá no 80. O comprometimento com a tarefa está em 90. Mesmo assim, eu estou ali na interseção dos 3 anéis. Então, eu tenho as altas habilidades por dotação. Então, a intensidade de cada anel, ela não vai me dizer se eu sou ou não. Se você tem os 3, você tem altas habilidades por dotação, tá? E aí, a Mônica me pediu algumas características, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as características da pessoa com altas habilidades por dotação. Nós temos uma pessoa muito curiosa, né? Geralmente ela não se contenta com uma resposta única. Ela vai atrás de outras e ela vai te questionar. Você falou que 1 mais 1 é 2, ela vai te perguntar por quê. Não, aí você explica o porquê e às vezes ela vai querer uma outra resposta. Então ela é uma pessoa extremamente curiosa, possui um ritmo de aprendizagem rápida, né? Mas é aquilo que eu falei, não para todas as habilidades, né? Às vezes ela vai se boicotar e ela não vai querer aprender aquilo que não faz sentido para ela. Mas não quer dizer que ela tenha dificuldade de aprendizagem, né? A gente se bate muito nessa tecla também. Ela, às vezes, está com dificuldade naquele momento porque ela não está se dedicando àquilo da maneira correta no tempo que tem que ser. Aí, por isso que ela pode estar com dificuldade, mas não é que ela tenha dificuldade, né? Ela possui um vocabulário avançado, e isso desde muito cedo, né? Ela tem curiosidade de conhecer novas palavras sempre. Fluência de ideias é muito, muito grande, né? A fluência é a originalidade dessas ideias. Ela não pensa como a classe comum, né? Ela sempre tem uma ideia a mais, né? Paixão por aprender, e aí essa paixão por aprender, principalmente na área da habilidade, né? Que ela vai apresentar. Grande concentração. Para algumas coisas, a gente tem alguns problemas de concentração e de atenção. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, não é a área da habilidade. Então, ela não vai perder energia, ela não vai gastar energia com aquilo que ela não gosta. Então, a gente precisa de estimular, né? Boa memória, né? A memória dessas pessoas, ela é boa, ela é estimulada o tempo todo. Então, é um traço também das altas habilidades. A preferência pelo trabalho independente. Muitas pessoas gostam de trabalhar sozinhos, né, se dedicam, não tem problema nenhum ficar sozinho, né? Às vezes isso é um problema, né? Aí chega no consultório, a gente precisa tratar, a gente precisa ter uma intervenção em cima disso também, porque não é bom ficar sozinho o tempo todo, né? A gente precisa da interação com o outro para poder produzir mais. Grande atividade imaginativa, né? São muito imaginativos. Fazem muita associação rica com imagens, né? Às vezes ele vê uma imagem e já bola um plano, uma ação, um objetivo de estudo para esse plano. Usa bastante imagens e metáforas, né? O conhecimento abstrato, né? A resposta abstrata, ela é muito ampla para eles. Pensamento lógico muito desenvolvido. Interesses diversos. Tem gente que tem muito interesse, muita... E às vezes você acha, nossa, mas ele pensa em muita coisa, ele não vai aprender nada. Na verdade, ele está aprendendo sim. Pode ser que ele esteja envolvido com 4 ou 5 projetos, mas ele está aprendendo um pouco de cada um, e dentro desse pouco de cada um, ele vai construir um outro projeto maior, tá? Grande bagagem de informações sobre o tema, né, que ele gosta, o interesse dele, ele vai procurando, ele vai enchendo, ele vai aprendendo cada dia mais. Habilidade de leitura e escrita em tenra idade, né? Alguns não têm por não querer, né? Uma linguagem precoce, a gente está vendo cada vez mais agora com a disseminação da temática, né? O ano passado a gente teve o primeiro seminário nacional para educação de pessoas com altas habilidades de superdotação aqui na UFO, e aí a gente trouxe mais de 300 pessoas, né? Veio gente do Brasil inteiro aqui para assistir, e aí as pessoas começaram a se interessar pelo assunto mesmo, né? Então, a gente tem atendido crianças cada vez mais novas com essa
linguagem, né? Essa linguagem precoce, né? Interesse por atividades de resolução de problema. Adoro resolver problema, adoro criar problemas, né? Então, crie problemas. A gente costuma dizer, crie problemas, porque criando problemas a gente vai estimular a criatividade. E assim, basicamente é isso, tá, Mônica? As características, é lógico que tem várias outras, mas assim, eu trouxe algumas para a gente poder falar um pouquinho, né? E aí, como é que a gente reconhece, né? Como é que a gente faz para reconhecer esse aluno com altas habilidades, esse aluno, essa pessoa, esse ser humano, né? Então, eu costumo dizer que o primeiro local de observação é a família. A família, ela faz aquela observação precoce, né? De tudo que a criança desenvolve, de tudo, desde quando ela nasceu até a idade adulta, a família é que vai fazer essa observação, né? A escola, quando a criança entra na escola, aí já vem a família e a escola. Eu digo que é junto, né? Família e escola. Não dá para separar, e assim, é uma ajudando a outra. Na escola tem a observação precoce também, e há algumas avaliações que a escola também pode fazer, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre enriquecimento curricular, que a escola consegue fazer essa identificação com a escola inteira, né? Na sala inteira, se a escola quiser, ela consegue fazer. E a equipe multiprofissional, que não tem como também a gente não falar dela, né? Que faz a observação precoce também e a tardia, tá? Então, assim, é aquele tripé, né? Família, escola e a equipe que está atendendo a pessoa, seja ela com altas habilidades ou com qualquer outra necessidade especial, tá? Então, assim, é importante a gente deixar hoje claro aqui. Escalas e testes não fazem diagnóstico, né? Elas são ferramentas importantes e servem para o rastreamento, né? A gente sabe disso, porque elas fornecem dados objetivos para avaliação, intervenção e a pesquisa, tá? Então, a identificação de um aluno ou de uma pessoa, ela exige multifatores também. Assim como a gente olha a dimensão, né, total do ser humano, né, o ser humano sistêmico, então a gente precisa ter esse cuidado de olhar o ser como um todo. Então, não é só o teste psicométrico, né? Eu preciso avaliar o total, né, o ser em totalidade. Então, quais são os instrumentos de identificação e avaliação da pessoa com altas habilidades de superdotação? Testes psicométricos, né? Escalas de características, questionários, observação de comportamento, entrevistas com a família, professores, outros. Muita coisa. Então, por isso que a gente fala que não é fácil, né? Não é fácil observar. Vou puxar a sardinha para o meu lado, na psicopedagogia, como que a gente faz essa avaliação, né? A gente faz as entrevistas, né, com a família, com a escola, com o sujeito, onde ele estiver inserido, né? Seja numa escola de robótica, seja numa escola de karatê, onde ele estiver, a gente vai atrás. Avaliações pedagógicas para saber quais são as habilidades e as dificuldades que ele possui, né? Técnicas projetivas, aprendizagem, identificação dos 3 anéis, a gente faz também, avaliação própria das altas habilidades, aspectos psicomotores, os encaminhamentos para a equipe, porque assim, eu nunca faço avaliação sozinha, eu sempre tenho uma equipe que trabalha comigo, que vai me ajudar nessa avaliação, para ser uma avaliação mais fidedigna, uma avaliação mais efetiva. Então, eu tenho a ajuda da neuropsicologia, da fonoaudiologia, da psicologia, às vezes até da psiquiatria, porque às vezes a pessoa está tão abalada emocionalmente que a gente precisa entrar primeiro com uma terapia para depois fazer o restante das avaliações. É bem complexo, tá? E aí, depois a intervenção, né? A gente fez a avaliação, identificou, e aí? Aí depois é feita uma intervenção única e exclusiva da pessoa. Eu não consigo tratar 2 superdotados da mesma maneira, né? Então, eu vou propor um plano de intervenção individual para ele, né? E eu vou trabalhar a motivação e interesse nas habilidades, né? O que é isso? Orientação, organização das ideias, dos projetos e pesquisa na área de interesse dele. E na área que não é habilidade, né? Eu vou trabalhar estratégias, intervenções também para essas áreas, porque às vezes eu tenho que trabalhar o português mesmo se ele não gosta de português, porque ele precisa ter essa competência para a vida dele, né? Então eu preciso trabalhar com ele também o que ele não gosta. E vou fazer os encaminhamentos que tiver que fazer. Por exemplo, grupos de enriquecimento na robótica, na química,
na programação, enfim, em vários locais onde há a área de interesse dele, inclusive para o AE da escola, tá? Que nós vamos falar um pouquinho sobre ele. E aí, o que é esse AE? Né? O que é esse enriquecimento curricular? O atendimento educacional especializado, ele é um atendimento no contraturno, né, onde a pessoa, o aluno tem o seu direito, né, de ser atendido na sua especificidade. Então, para o superdotado, no AE, o que ele vai ter? Né? Ele vai ter um plano de desenvolvimento individual também, né? E ele vai ter a complementação e a suplementação, né? A complementação daquilo que não ainda está faltando, né? Que ele não demonstrou que ele tem, às vezes está escondido dentro dele, né? Às vezes ele não quer aparecer, não quer mostrar. E a suplementação a gente vai dar aquilo que ele pedir, né? Ele pede mais, ele sempre vai pedir mais dentro da área de habilidade dele. Então a gente precisa dar isso para ele, tá? A gente precisa alimentar essa inteligência, né? E como que a gente faz esse enriquecimento curricular, né? Aí eu trouxe para vocês o modelo triádico dos 3 anéis, né, de Renzulli. E aí ele vai me dizer o seguinte, que são formas que a gente tem de atuar dentro da escola, né? Como que seria isso, Mari? Bom, o enriquecimento do tipo 1, por exemplo, são atividades exploratórias que eu faria com a sala inteira. Por exemplo, eu sou professora do 5º ano, e lá eu vou fazer atividades que vão explorar o conhecimento de toda a sala. E aí, dentro dessa exploração, eu vou identificar aqueles que sobressaírem, aqueles que demonstrarem maiores habilidades. Então, eu pego esses meninos, exploro todo mundo, dou o que eles quiserem. Eu dou internet, eu dou robótica, eu dou química, eu dou paleontologia, tudo que vier de ideias, que eles forem me dando, eu vou explorando. Após isso, eu vou para o enriquecimento tipo 2, que eu vou fazer atividade de treinamento em grupos específicos, né? Aí eu vou pegar, por exemplo, o grupinho da informática, o grupinho da paleontologia, um grupinho do jornalismo, e vou continuar explorando, porque não vai ficar todo mundo, não vai ser todo mundo que vai ter habilidade acima da média. Então, eu vou tirar aquela pessoa ali, né, aquele aluno dali, e vou explorar em pequenos grupos. E explorando os pequenos grupos, também não vão ficar todos, né? Vão sair alguns mais específicos, que tem a questão dos 3 anéis, do comprometimento com a tarefa, habilidade acima da média e a criatividade. E aí eu vou levar para o tipo 3. O tipo 3, ele já vai ter, já vai fazer investigações individuais ou em grupos menores ainda, de problemas reais. Eles vão sugerir novas ideias. E dentro dessas novas ideias, ele vai apresentar para o público, né? Ele já vai levar para um projeto, já vai fazer uma palestra, e aí eu já vou ter identificado esse aluno com possíveis indicadores para as altas habilidades. Então, a escola tem como fazer, né? A escola pode usar essa estratégia do enriquecimento curricular para começar essa identificação. E após identificando, fazer esse encaminhamento para o atendimento educacional especializado. Ai, Mari, mas eu preciso de laudo para colocar a criança no atendimento educacional especializado, né? A gente escuta isso. Mas não precisa. Por quê? Porque o atendimento educacional especializado, ele não é um atendimento clínico. Ele é um atendimento educacional. O laudo, ele vai me ajudar a me orientar naquilo, no sentido de se ele tem alguma especificidade que não cabe à escola, eu vou entender. Por exemplo, às vezes ele tem alguma comorbidade, ele tem epilepsia e altas habilidades. Ele pode ter um TDAH e altas habilidades. Ele pode ter uma deficiência física e altas habilidades. Então, algumas coisas no laudo dele vai me ajudar como propiciar a intervenção objetiva para essa pessoa, né? Eu vou trabalhar diretamente aquilo que é preciso. Às vezes eu vou ter que adequar minha aula, porque ele tem uma dupla excepcionalidade, né? Então, eu preciso estar atenta a isso. Mas não necessariamente eu preciso do laudo para começar esse atendimento educacional especializado, né? E aí, Mari, e o superdotado na educação superior, né? No ensino superior. Como que a gente faz? Nós temos duas coisas, né? Aquele aluno, aquela pessoa que foi identificada ainda quando criança, né? Que pode ter sido trabalhada, pode ter sido estimulada, né? E está na vida adulta ainda com algumas dificuldades, mas conseguiu trabalhar essa alta habilidade
durante todo o seu desenvolvimento, e aí esse é um aspecto, e o outro aspecto é aquele que não foi identificado, que passou a vida inteira, o seu desenvolvimento infantil todinho, conturbado, sem entender quem sem entender o que representava isso, né, porque era muito custoso, não parava sentado, vivia na diretoria, aquele menino que não conseguiu terminar o ensino regular sistemático, ele fugiu da escola porque não gostava de como o professor falava, ele sabia mais do que o professor, aquele professor que não... já passou 40 minutos, Mônica do céu, mas eu já tô acabando. Só mais 5 minutinhos eu consigo terminar. Ele se atropelou, né? Ele não conseguiu se identificar, se conhecer. Então, ele chegou na fase adulta cheio de frustração, cheio de problemas, cheio de dúvidas. Começou 5 faculdades, não terminou nenhuma. Tem vários processos de tristeza, né? Separou, casou de novo, e não entende o porquê disso até hoje. Depois desse seminário do ano passado, a gente foi descobrir muito adulto, viu, Mônica? Uberlândia tem muito adulto superdotado, com vários problemas, e que hoje está precisando correr atrás do prejuízo, né? Porque a gente também não pode ficar olhando para trás e pensando, mas por que eu não fui descoberto antes? Por que eu não fiquei sabendo disso? Eu não gosto nem de falar disso. O que importa agora é o hoje e o amanhã. O que a gente tem hoje? É prejuízo? Então vamos correr atrás. O que pode ser feito para melhorar, né? Então, para a gente terminar, qual que é o sinal importante que a gente precisa observar para para começar essa identificação, né? O aluno muito quietinho, aquele aluno introspectivo, isolado, com poucas palavras, né? Conversa com pouca gente, aquele menino que não gosta de brincar com a criança do tamanho dele, da idade dele, prefere os maiores, né? Isso a gente tem que observar. O aluno muito agitado, né? Aquele que já chega para você, esse menino é hiperativo, rebelde, sem educação, não responde todo mundo. A gente precisa observar, né? Talvez você seja uma pessoa com altas habilidades, né, Mônica? Talvez você tenha um filho com altas habilidades e não sabe. Então, assim, hoje, né, a gente quer com essa live que você mude o seu olhar. Comece a observar as suas habilidades. Qual é a sua habilidade? Né? Porque às vezes você está aí, perdido, né? E eu trouxe para a gente encerrar um pensamento muito legal, que diz assim, Castro fala, os talentosos são impedidos de desabrochar no tipo de escola pública no Brasil, e por isso desajustam-se ou fingem ser medíocres, a fim de evitar conflitos e embaraços. São diamantes descartados, jogamos no lixo essa matéria-prima, que é uma propriedade pública e ninguém tem o direito de desperdiçá-lo, né? Então eu deixo aqui esse clamor, né, para você observar, né, olhem as pessoas com altas habilidades de superdotação de uma maneira diferente, comece a olhar o seu aluno diferente, aquele aluno muito custoso ou aquele aluno muito quietinho, né, mesmo que você não saiba se ele tem altas habilidades de superdotação, ele tem características de comportamento diferente, então olha para ele diferente, né, cada um é um, eu sei que a sala de aula é muito grande, né, nós temos 30, 40 alunos por sala, mas se você abrir o olhar para esse diferente, pode ser que você descubra pedras preciosas dentro da sua sala, dentro da sua casa, né? Muitos daqueles que foram identificados, eles têm dentro de casa, Mônica, diamantes, e não sabem. Então, que a gente hoje, com essa live, tenha deixado essa pulguinha atrás da orelha de vocês, para poder observar, né? Essa pessoa diferente que você tem aí, ou em casa, no trabalho, no colégio, enfim. Muito obrigada, gente. Desculpa o tempo. Mas se deixar, o professor vai falando, né, Mônica? É verdade. Eu não quis te interromper, Mariana, porque você estava numa ligação, assim, né, numa relação entre os temas, que eu achei melhor você concluir, tá? Mas está tudo bem, não tem que se desculpar, não. Eu estou meio emocionada aqui, eu acho que a gente que gosta, né, de trabalhar com educação especial, porque não é todo mundo que gosta, né, e a gente que pesquisa nessa área, a gente fica muito mexido, né, quando escuta essas coisas, né, mas assim, foi brilhante a sua fala, eu mesmo tirei um monte de dúvidas que eu tinha a respeito, e eu tenho algumas coisas para a gente discutir, algumas perguntas para a gente responder do público. E eu queria pedir para quem está nos assistindo, gente, contar para as pessoas
passar o link, esse é um tema muito importante, né? Como a Mari disse, a gente pode ter um diamante desse dentro de casa e não saber, e tá tratando essa pessoa como ansiosa, como desequilibrada, como se ela tivesse déficit de atenção, hiperatividade, e uma série de coisas, né? Assim, tanto nas crianças quanto nos adultos. Né? Então, assim, que a gente se sensibilize com esse tema, não só esse, né? Sim. Mas esse tema de hoje, que a gente conte para as pessoas o que foi falado aqui, o que acontece com essas pessoas, quais são as possibilidades que elas têm, né, de acompanhamento e de se darem bem, assim, né, com pessoas, no trabalho, com a vida, né? Antes da gente passar para essa interação, Mariana, eu queria dar uns avisos rapidinho. Uhum. Lembrar as pessoas que, se elas precisarem ou quiserem a certificação dessa live, o link está disponível, né, de inscrição, logo abaixo da descrição do vídeo, né, que fica ali do lado esquerdo, abaixo do vídeo. A Helena colocou aí de novo, né? É só clicar no link, preencher os dados e enviar. Outro lembrete é que no site do CIEX já tem muitos certificados disponíveis de lives que já aconteceram. Então, se você já acompanha o canal, já acompanha nossas lives e fez inscrição, obrigada, Helena. Você pode entrar nesse site que a Helena está colocando aí, né, o link, e pelo seu CPF você verifica que certificados tem disponíveis lá, tá bom? E vou dizer também que na semana que vem nós já temos 2 lives confirmadas, uma no dia 5 de agosto, às 10 da manhã, nesse mesmo canal, que é diálogo a partir das experiências, flexibilização das atividades acadêmicas por meio remoto, que é um diálogo a partir das experiências da Universidade Federal da Paraíba com o ensino remoto. E no dia 7 de agosto, também às 10 horas, no mesmo canal, atividades acadêmicas remotas emergenciais da UFO, materiais de apoio ao docente, né? Para quem não sabe, a UFO vai iniciar aí, né, as atividades remotas. Então, a gente tem também, Mariana, trabalhado bastante esse tema para esclarecer dúvidas, né? Tanto da comunidade acadêmica quanto da comunidade externa à universidade, né, como um todo. Bom, então vamos lá. Mariana, você perpassou todos os temas, né, que a gente havia combinado, mas acontece às vezes de algumas pessoas entrarem depois, tá? Uhum. Então pode ser que eu pergunte alguma coisa, mas é porque a pessoa entrou depois e tem dúvidas e tal, né? Tá, vamos lá. Mariana, é muito comum, né, as pessoas pensarem, acreditarem que indivíduos que têm alguma síndrome ou alguma deficiência são todos iguais. Sim. Têm as mesmas características, né? Uhum. Eu que estudo Down, por exemplo, a gente vê muitos relatos mesmo nas pesquisas, né, de pessoas acharem, por exemplo, que todo Down é cardiopata. Sim. Que todo Down tem problema auditivo, que todo Down... E acontece isso também com as pessoas que têm altas habilidades e superdotação, né? Então, sim, é importante sempre a gente lembrar que, como nós que não temos síndrome e nenhuma... Somos seres, assim, que aparentemente não temos nenhuma deficiência, né? Aparentemente. Nós também somos diferentes. Então, que as pessoas precisam ser tratadas na sua individualidade, né? Com as suas diferenças dentro da diferença, né? Mari, quando nas escolas, né? Quais as maiores dificuldades que os profissionais das escolas têm para lidar com pessoas com altas habilidades de superdotação? Porque quando eu ainda estava na escola como professora ou como pedagoga, no ambiente escolar, eu via que uma dificuldade, uma barreira grande que a gente enfrentava era a negação da família, ou a não aceitação da família quando ela já tinha acesso a essa informação,
né, por meio de profissionais fora da escola ou dentro da escola. Família, olha, o seu filho tem altas habilidades e superdotação. Qual que é a maior dificuldade desses profissionais da escola? Então, são várias as dificuldades, né? Começa a partir da identificação, né? Eles não conseguem trabalhar com essa identificação e a criança vai ficando, né, ao longo do seu desenvolvimento, sendo esquecida, sendo deixada de lado, até que alguém olhe para ela dessa maneira, como você falou, de forma diferente, né? Após a identificação, há várias dificuldades também, desde aquele professor que acha uma... como é que eu vou dizer? Qual palavra que eu vou usar? O fim do cúmulo, para falar no linguajar mais popular, eu saber menos do que o meu aluno, né? A gente ainda vê esse professor que acha o cúmulo do absurdo um aluno saber mais que eu. Então, assim, eu sou professora, detentora do saber, então eu sei tudo e meu aluno ainda não sabe nada. Então, se o aluno questiona, o aluno pergunta, isso acontece muito aí no ensino superior, viu, Mônica? Eu tenho muito problema com superdotado no ensino superior, porque o professor acadêmico, né, o doutor, não quer dizer que eu estou falando mal, viu, gente? Não é isso, né? Isso é comportamento, isso é da pessoa. Então, ela foi criando isso culturalmente, né, ideologicamente, então ela tem essa concepção e ela não aceita que o aluno saiba menos. Então, esse aluno ele vai ser deixado de lado de novo, às vezes ele vai ser convidado a se retirar da sala, ele vai ser convidado a não ir para a escola, né? Eu já tive um caso em universidade aqui em Uberlândia, que ele só não foi convidado audivelmente, né? O aluno não ouviu, mas implicitamente ele foi convidado a se retirar da escola, da faculdade, porque a faculdade não ia fazer nada por ele, né? Isso eu fiquei sabendo, porque eu era a psicopedagoga da pessoa em questão. Mas, assim, são vários desafios, né? E o que fazer com essa habilidade, né? Esse aluno que, por exemplo, ele acaba de fazer, o professor deu a aula dele lá na faculdade, e o aluno está olhando para o teto, está lendo um livro, está escrevendo, está desenhando, o professor acha um absurdo, ele não está prestando atenção na aula, mas ele já viu toda a aula. Aquilo que o professor falou, ele já fez o exercício, o professor está falando, às vezes ele está escrevendo. Eu tenho pacientes assim, que o professor está lá na faculdade, na sala, passando no quadro, escrevendo, e ele já copiou, já fez o exercício que o professor mandou, e agora está desenhando. E o professor não aceita que ele faça isso. Mas esse tempo ocioso dele, se ele não fizer nada produtivo, ele vai perder o interesse pela aula, ele vai embora. Então, assim, o professor não aceita ele pegar o celular, por exemplo, e ficar fazendo uma pesquisa. Vários deles usam essa estratégia de fazer pesquisa para não sair da sala. E se o professor perguntar uma coisa para ele, ele vai responder. Ele está atento àquilo que o professor está falando. Ele tem essa habilidade de ouvir o que o professor está falando. Então, assim, são muitos desafios. Desde a educação básica, né, lá no comecinho, até chegar na universidade, desde a identificação até depois na intervenção, é um desafio. A escola precisa aprender a atender essa diferença desse aluno, né? Ela precisa estar em consonância, né? Não precisa aceitar tudo, mas também não tem que aceitar nada, né? Tem que ter essa flexibilidade, tem que ter esse meio termo, né? O aluno precisa compreender, sim, a importância social da escola, a importância da hierarquia, né? É lógico, tem que ter respeito, tem que ter esse cuidado. Mas o aluno também tem o direito, né, de ter o tempo dele respeitado, de ter a vontade dele, por exemplo, de fazer uma leitura de um livro, já que ele terminou a atividade. Por que não? Ele não vai atrapalhar. Se você não dá alguma coisa para ele fazer, ele vai atrapalhar a sua aula. Isso acontece muito no ensino infantil, na educação fundamental, porque o menino já terminou a atividade, ele vai correr na sala inteira. Ele vai mexer com o colega, ele vai mexer com a professora. Então, se eu dou uma atividade extra para ele, se eu peço para ele fazer ir na diretoria, buscar uma água, buscar um papel, fazer uma pesquisa que seja, ler um livro, é um ganho para você em sala de aula. Ele vai colaborar com a sua aula, ele não vai atrapalhar a sua aula. Uhum. E é isso que a gente tem encontrado hoje ainda na nossa educação. A Rejane Alexandrina, ela comenta aqui no chat que o filho dela pega todas as falhas dos professores. E que no passado, ele falava. E que de tanto ser reprimido, ele passou a não falar mais. Isso acontece. Fala apenas para ela e para o esposo dela. Muito triste, né? Isso acontece muito.
Mari, confirma para mim, por favor, quem é o autor daquela citação que você falou, que o pessoal pergunta. Eu coloquei aqui no chat, é o Castro, na revista Veja, de 2008. É o Cláudio de Moura Castro? Isso. É porque tá lá no... Eu vou mandar, depois eu vou mandar, eu posso mandar para você, eu vou colocar até lá no meu Instagram todos os autores que eu falei hoje, tá? De tudo isso que eu citei, de tudo isso que eu falei, eu vou colocar todos os autores lá, tá? Porque não deu tempo de eu organizar o material para enviar antecipadamente, mas eu posso colocar todos eles lá nas minhas mídias sem problema nenhum. Tá bom. Obrigada, Mariana. Mariana, a gente sabe, por pesquisa e por experiência, né, que as altas habilidades de superdotação, elas acontecem em qualquer nível socioeconômico, né? E aí, eu sempre penso o seguinte, eu fico preocupada agora com esse período de pandemia, fico imaginando o que essas pessoas devem estar passando, né? Já que está todo mundo em casa, teoricamente, mas eu queria saber o seguinte, quando a família desconfia, vê que tem alguma coisa diferente com essa criança, né? Quando vê, qual é o primeiro profissional que ela deve procurar, ou a quem ela deve recorrer primeiro? E o Ander Matias, que é um dos nossos intérpretes aí de Libras, né? Oi, Ander. Ele pergunta a partir de que idade é possível detectar as altas habilidades. E se uma criança de 1 ano e 6 meses já é passível de algum teste, do tipo inteligência, alta dotação, e como perceber isso? Sim. Então, as duas perguntas, né, juntas. Então, hoje, cada vez mais cedo, a gente tem conseguido observar e fazer a identificação dessas crianças, por conta dessa preocupação, desse olhar precoce. O que acontece é que a gente não vai, por exemplo, carimbar, né, e vai esquecer. Por exemplo, a criança fez o teste psicométrico, né, porque a avaliação muito precoce das habilidades acadêmicas, por exemplo, eu, como psicopedagoga, vou ter muito pouco para olhar, né? Eu começo, sim, a avaliação, eu já tenho crianças com 2 anos sendo trabalhadas, mas eu observo é um atendimento que eu vou ao longo do desenvolvimento dela, então ela fica comigo de 2 até lá na frente, né, na idade dela. Então, psicometricamente, nós temos já testes a partir de 3 anos de idade, né? A equipe que eu trabalho lá na clínica, nós temos a neuropsicóloga, Tatiane Ferrarese, ela já tem um instrumento que avalia com 3 anos de idade. Alguns neuropsicólogos avaliam também. Então, existe sim, né? 1 ano ainda é pouco, mas já dá para observar sim, tá? Eu costumo dizer que observe tudo e dê o estímulo que a criança pedir, né? É claro que eu não vou ficar forçando a barra, né? Não é aquela coisa, por exemplo, a criança vai decorar um mapa, todas as bandeiras do país, e eu vou sentar com ela ali 2 horas por dia e vou fazer ela me decorar, ela falar todo o nome das bandeiras. Não é isso, tá? Isso não é estímulo de habilidade. Isso é um treino que, assim, eu não gosto, não considero, e não é isso que é estimular altas habilidades de superdotação, né? Então, a gente vai dar o estímulo que a criança pedir, né? E ela pede, gente, com 1 ano e meio, eu tenho vídeos, eu posso provar para vocês. Elas pedem, elas têm, e assim, se o pai não der, começam a dar problemas, começam a apresentar comportamentos, comportamento de ansiedade, de estresse, de raiva. Então, assim, é necessário que você observe sim, tá? E assim, o primeiro passo, como é que chega lá na clínica para nós? Geralmente, eles começam a dar trabalho na escola, né? Então, chega para o psicopedagogo primeiro. Então, eu começo, né, eu faço a primeira entrevista, e dentro dessa primeira entrevista eu já observo para qual encaminhar primeiro. Se o pai tem condição, né, ele quer uma coisa mais rápida, a gente faz com a equipe toda. Então, a psicopedagoga e a neuropsicóloga. Algumas questões de linguagem são direcionadas para a fonoaudiologia, né, que nós também temos lá na nossa equipe, porque às vezes é uma competência específica da fono, então eu não consigo opinar, né, sobre isso. Mas, assim, geralmente, ou então, às vezes, já chega direto para a neuropsicóloga, e ela faz o caminho contrário.
ela começa o atendimento e depois passa para mim para avaliar as questões educacionais, né? Porque é aquilo que eu falei, a gente não avalia só a parte psicométrica, né? Nós avaliamos o atendimento, né? A avaliação da neuropsicologia, ela vai muito além disso. Apesar de pessoas baterem o pé que é só o QI que é observado na pessoa com altas habilidades. Eu acho que eu respondi. Tá certo? É isso mesmo que você... Sim. Tá. Sim. Então, dentro disso, né, Mariana, tinha uma pergunta aqui da Silvana Santos Costa. Deixa eu mandar um beijo para ela. Eu faço parte do grupo Academia do Superdotado. Um beijo, Silvana, um beijo, Fabiano, Gabriele, todo mundo lá da Academia do Superdotado. Ai, Mônica, eu esqueci de contar também. Uberlândia hoje tem a Associação de Pais e Amigos das Altas Habilidades. Olha. Eles estão assistindo a gente também. Um beijo para vocês. Nós já estamos nos trâmites finais, né, da papelada burocrática, mas nós temos pessoas com superdotação, famílias, profissionais, todos envolvidos nessa temática, né, de lutar pelos direitos, né, da pessoa com altas habilidades de superdotação. Ótimo. Eu acho que a pergunta da Silvana Santos Costa foi respondida, né? Ela perguntava se é comum um superdotado apresentar ansiedade ou se não tem ligação, mas acho que você já falou bem disso, né? Mariana, para o público a gente já encerrou as perguntas, tá? Por conta do tempo, né? Uhum. Mas a gente ainda vai tentar responder todas que apareceram por aqui, tá bom? Então vamos continuar. A gente ainda ouve, Mariana, é comum utilizarem-se os termos menino prodígio, menino gênio, né? Superdotado, ok, né? Altas habilidades / superdotação, né? E você disse que o superdotado é público do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, certo? Uhum. Ele é considerado deficiente? Então, não. Né? O público, a gente tem o TEA, né, o transtorno do espectro autista, a deficiência e a superdotação. Por que ele está inserido? Novamente, eu reforço isso. Porque ele não é bom em tudo, ele não vai ser bom em tudo e ele precisa de atendimento às suas especificidades. Uhum. Então, ele pode precisar de um atendimento complementar, de um atendimento suplementar, que a sala regular não vai dar para ele. Então, ele precisa desse atendimento educacional especializado para trabalhar essas questões, né, de suplementação e complementação daquilo que ele precisa. Mas não, ele pode sim ter a dupla excepcionalidade, ele pode ter uma deficiência física e as altas habilidades, ele pode ter autismo e altas habilidades, então ele pode sim ter deficiência, mas não necessariamente as duas coisas. Entendi. Quando a gente fala de equipe, né, uma equipe de trabalho, uma equipe multiprofissional que vai acompanhar, né, essa pessoa, tanto criança, quanto adolescente, quanto adulto, né, quais os profissionais que devem fazer parte dessa equipe multiprofissional? Então, depende muito daquilo que eu encontrar na minha primeira entrevista, né? Basicamente, o psicopedagogo e o neuropsicólogo, né? Que vão fazer... são os dois canais que chegam. Na pediatria, a doutora Nívia já faz isso, né? Como ela sabe que eu estou na equipe, então ela já faz o atendimento da criança lá no ambulatório, na consulta pediátrica. Então, da consulta pediátrica, ela já me encaminha. Mas esse não é o caminho natural, por exemplo, para quem está no privado, né? Os pais, os pediatras, de quem não está no público, não tem esse olhar. Então, eu desconheço médicos que já observam a questão das altas habilidades de superdotação no consultório pediátrico. E aí, lá da pediatria da doutora Nívia, ela já encaminha para mim. Essa é uma via, né? Mas na prática mesmo, vem pelas vias da psicopedagogia, né, para avaliar questões das habilidades acadêmicas. Às vezes ele está dando trabalho na escola, não quer estudar e tal, e depois a neuropsicologia para nos ajudar na questão dos testes, né, que ela avalia. Aí a gente a gente consegue entender as dificuldades que essa pessoa apresenta. De repente, ela apresenta problemas, por exemplo, no psicomotor. Então, ela tem um motor comprometido. Isso pode atrapalhar
o desenvolvimento da habilidade dela. Então, a gente precisa de às vezes, um fisioterapeuta, de um TO, a gente trabalha com TO também. Às vezes, o TO tem que fazer muitas habilidades dela funcionar primeiro, para depois a gente trabalhar a habilidade. Então, assim, teoricamente, basicamente, é a psicopedagogia, neuropsicologia, fonoaudiologia. Mas aí tem nutricionista, porque às vezes eu preciso eu tô com a criança com sobrepeso, e o sobrepeso dela tá me fazendo atrapalhar o ganho de energia, porque ela precisa para desenvolver a habilidade dela. A TO me ajuda muito. Então, assim, depende muito, a fisioterapia me ajuda muito também. Então, são vários profissionais que precisam estar, que a gente tem esse contato e a gente acredita nesse trabalho. O psiquiatra também faz um trabalho importantíssimo na questão das questões emocionais, né? Às vezes a gente precisa medicar primeiro, tratar o transtorno de ansiedade, para depois trabalhar a habilidade. Então, é por aí. E nesse sentido, a gente está falando mais das crianças, né? Sim. Mas e quando, Mariana, a pessoa chegou na fase adulta? Né? Você mesma disse que conhece, tem vários casos aqui em Uberlândia, né? Eu também conheço algumas pessoas que passaram pela infância e pela adolescência sem esse diagnóstico, sem esse acompanhamento, tiveram as suas dificuldades nesse desenvolvimento, mas a família, por um motivo ou outro, não entendeu que isso fosse uma dificuldade, digamos assim, e a pessoa chegou na fase adulta, fez faculdade, trabalha, né, e tudo, e de repente ela começa não, na verdade, as pessoas elas têm consciência, né, de que tem algumas dificuldades, né, principalmente no trato com as pessoas, né, nas relações pessoais, né, e quais assim seriam as possibilidades que essa pessoa, né, tem a partir do momento que, por exemplo, ela resolve tentar entender o que acontece com ela, né? Então, procura um psicólogo ou um psiquiatra, né? E aí, quais são as maiores dificuldades que ela vai enfrentar, já que agora ela é adulta, né? Ela sabe das dificuldades, mas ela quer se entender, ela quer um acompanhamento, enfim. Quais seriam as possibilidades dessa pessoa? Quem dá esse diagnóstico? Esse diagnóstico ele é possível na idade adulta? Né? Porque eu penso que deve ser mais difícil, né, de falar. Assim, se essa pessoa, por exemplo, é autista, ou se essa pessoa tem altas habilidades e superdotação. O que você vê assim, nesse sentido? Infelizmente, o adulto ele chega para mim de duas formas, ou pelo psiquiatra, né, ele já vai direto para o psiquiatra com problemas seríssimos, né, muito importantes, ou através de trabalhos como esse que a gente está fazendo aqui, através de lives. Lá do seminário ano passado, vieram vários adultos para fazer o atendimento, para fazer essa primeira avaliação, né, com 40, com 30, com 20, com 18, e aí eles vêm por esses dois caminhos, infelizmente, assim, infelizmente pelo processo da palestra, né, desse autoconhecimento, dessa identidade que ela é aflorada, né, que ela é conhecida, ou então pelo psiquiatra mesmo, né, que às vezes o psiquiatra ele consegue observar alguns dados, ou o psicólogo mesmo, às vezes ele vai direto para o psicólogo. E o psicólogo, alguns conhecem já as altas habilidades de superdotação, então eles sabem às vezes como encaminhar, como dar o encaminhamento. Mas é possível sim um adulto ser avaliado. Tem pessoas que falam para mim que foi maravilhoso se descobrir, né? Teve uma avó que eu costumo brincar, que ela perguntou o que ia adiantar o neto dela saber que tinha isso. Ela chamava isso de isso. Aí, e isso eu gosto de falar porque várias pessoas têm esse mesmo pensamento. Começa pela própria pessoa, Mônica. A própria pessoa tem medo de se conhecer. Ela tem medo de se identificar. Então, ela mesma já se boicota, ela não procura avaliação, ela não procura, com medo de saber. Já tive vários casos assim, com medo de saber o que é, como lidar, né? Depois que ela vence esse medo, que ela procura uma avaliação, começa a clarear. Aí ela começa a perceber que todas as características que ela foi desenvolvendo ao longo da vida dela, era porque ela era superdotada. E ela não sabia.
Então, é importantíssimo, nunca é tempo perdido, eu volto a falar, não olhe para trás, olhe para o hoje, o que eu tenho hoje, eu sei hoje que eu sou superdotado, então vamos fazer a corrida atrás daquilo que ficou para trás ficou, deixa para lá. Ah, eu perdi muito tempo, perdeu nada, vamos lá agora, o que você perdeu? Faz uma listinha aí, então vamos correr atrás, dá tempo de recuperar? Algumas coisas vai dar tempo, outras coisas não vai precisar recuperar, então a gente vai atrás do novo, né? Vamos procurar o novo, aquilo que é possibilidade. O atendimento. Segue, né, Mariana? E isso é vida que segue. O atendimento é fácil? Não. O adulto ele já tem arraigado dentro dele muitos comportamentos, muitos achismos, que é muito difícil eu tirar desse adulto, né? O que essa pirralha aí tá achando que ela é, para falar que eu tenho que fazer isso, né? Que na escola a gente ouve isso, né? Na faculdade a gente escuta isso. Se eu falar, né? Eu não sou novinha, mas tem cara de nova. Então, se eu chegar numa sala de universitário e falar algumas coisas, ele vai falar assim, o que essa menina aí tá achando que ela é? Então, assim, para o adulto é mais complicado ele se conhecer. Mas, assim, a gente ajuda, né? O atendimento psicopedagógico, ele faz esse papel. Ele vai orientar esse adulto a como se conhecer, identificar tudo aquilo que ele achava que era problema, porque às vezes não era problema, era simplesmente características da superdotação que estavam nele, ele não sabia, e trabalhar as habilidades e as inabilidades também. Então, tem jeito sim, a neuropsicologia vai fazer o trabalho, né, de avaliação completa também, vai avaliar dados do coeficiente intelectual, velocidade de processamento de várias habilidades que ele tem. Então, assim, dá tempo, não tem nada perdido ainda, né? Perdida é o dia de ontem, se você não acordou cedo e não foi trabalhar. Então, você atende adultos também, então, Mariana? Sim, atendo. Tá. A Rejane, a Alexandrina Prado, ela pergunta se vocês fazem acompanhamento, ela não pergunta a idade, né? Sim. Ela não fala sobre a idade, mas aproveitando que a gente já está falando, né, do adulto, você atende criança, adolescente, adulto. Sim. Você atende a pessoa, né? Sim, e ela pergunta qual o contato que ela pode... tá. Posso deixar meu telefone? Eu vou deixar aqui para vocês. Coloca aí para mim, que eu já vou pedir para a Helena pegar no chat privado e colocar. Você pode, Helena? Isso, é o WhatsApp, pode mandar mensagem que eu retorno. Okay. A gente tem a ideia de que o superdotado não precisa de intervenção, né? Ele foi identificado, foi avaliado, e aí, agora, para com tudo? Não, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser trabalhado ao longo da vida dele, né? Pode ser que ele fique comigo a vida inteira? Pode ser que ele fique comigo a vida inteira. Por quê? Porque tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas com ele, né? O estímulo, ele é construído, ele não é um estímulo que vem, para e pronto, né, e acabou. Alguns adultos, eles conseguem se virar sozinhos depois, né, eles vão caminho, e às vezes a gente faz sessões esporádicas, né, por exemplo, mensalmente, às vezes de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, mas no começo, quando a pessoa ainda está em processo, né, de identidade, de conhecer o seu papel no mundo, na sociedade, ela precisa de um apoio maior, e aí a gente vai acompanhando ao longo da vida, porque o adulto, ele tem muitas questões, né, o emocional, o afetivo, social, financeiro, tudo isso é influência, e se a pessoa não estiver fortalecida, né, de corpo, alma e mente, ela não dá conta. É verdade. Fico pensando no sofrimento, né, da pessoa. Muito, assim, Mônica, eu posso te contar que são casos, assim, que se eu fosse contar, que a gente ia chorar. Casos de suicídio, casos de separação, divórcios, pessoas que saem de casa dos pais, que os pais não entendem, então eles perdem o contato com o pai, anos e anos e anos sem a família, pessoas isoladas que ficam sozinhas, que moram sozinhas, é muito complicado. Eu penso que talvez o ideal fosse a família também, né, que tem dificuldade. Sim. Ter um acompanhamento, né? A gente faz isso lá na clínica, a gente acompanha o indivíduo como um todo mesmo, todo mundo. Entendi. Quais seriam os profissionais, Mariana, que podem emitir um laudo, que podem atestar que uma pessoa tem altas habilidades de superdotação, né? E qual que é a validade disso? Por exemplo, se é uma pessoa que trabalha, né?
e ela tem esse laudo. Ela foi diagnosticada por alguns profissionais, ou um profissional, não sei, e ela deseja utilizar isso, por exemplo, para reduzir a carga horária do trabalho, porque o trabalho é estressante, digamos assim, né? Quais são os profissionais habilitados para emitirem esse laudo, que o laudo seria válido legalmente, né? Nesse sentido, assim, é o psicólogo, é o neurologista, é um psiquiatra, ou é o conjunto? Tem que ter um conjunto. Então, na realidade, não tem que ter o conjunto, né? O neurologista, o neuropsicólogo, eles fazem a avaliação, eu faço avaliação, eu costumo dizer que todos os laudos de todos os profissionais são válidos, né? Até porque, em termos de legislação, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, ela garante, né? Ela segura o atendimento, o cadastro e a identificação, o cadastro e o atendimento dessas pessoas. Então, ela tem o direito, sim, né? Então, não necessariamente com a apresentação desse papel, desse laudo, mas a gente sabe que precisa, né? As empresas exigem, as escolas exigem. Então, lá na nossa clínica a gente faz o laudo da equipe, mas não necessariamente eu emito o laudo, eu faço a avaliação das minhas habilidades, eu coloco no meu laudo aquilo que eu avalio, né, tudo aquilo que eu descobri. Certo. E a neuropsicóloga faz o dela, e geralmente a gente faz em conjunto. Mas a questão de diminuir a carga horária para altas habilidades, eu desconheço. Eu vou ser bem sincero, eu acredito que não existe ainda, assim como tem para o TEA. O TEA eu sei porque a família tem um desgaste muito grande, né, em termos de energia, em termos de tempo mesmo. São várias terapias que a pessoa com TEA tem que participar. Que não é o caso do superdotado. O superdotado precisa sim, mas ele pode se adequar aos horários, entendeu? Então é mais flexível essa questão do superdotado, em relação a essa questão especificamente falando. Eu pergunto isso porque, como altas habilidades e superdotação não é deficiência, sim, no caso de um concurso que tenha vagas, né? A cota de vagas para pessoas com deficiência, essa pessoa não poderia entrar, né? Ela entraria na ampla concorrência. Sim, Tá a bom. Não ser naquele caso, Mônica, que é da dupla excepcionalidade. Às vezes ela tem sim uma deficiência e, em conjunto, ela tem altas habilidades. Aí ela entraria na cota porque ela tem a deficiência. Entendi. A Gisele Sueli, ela conta que ela fala que temos um aluno, então, na escola, né? Não diagnosticado, mas que, partindo dos estudos iniciais dela sobre superdotação, ela levantou a possibilidade dele estar nesse perfil, né? Na última reunião de professores que eles tiveram. Mas não houve desdobramento, ela conta. E ela pergunta como a escola deve assumir o papel nesse caso. Geralmente não há mesmo, viu? Se você deixar para a primeira reunião, ela vai ficar lá no papel e no campo da ideia, assim, bem vaga. Bem vaga. Se ele não tiver uma profissional que vá pegar ele, vai pegar o caso e vai a fundo nele, vai ficar realmente no campo da ideia, não vai para frente. Geralmente acontece isso nas escolas, tá? Assim, as escolas que eu tenho passado por elas, até que elas estão, como eu atendo o aluno dela, então, assim, o contato é mais direto, elas estão dando conta. Agora, aquelas que eu não tenho contato, ou que acham que tem o aluno, mas não buscam, vai ficar. Então, o interessante seria você continuar tocando na tecla. Observa, ele é seu aluno, está na sua sala, começa a observar, começa a fazer as suas observações e as suas anotações, né? Se você quiser já começar pela atividade de exploração do tipo 1, comece também, pode mandar lá no meu Instagram mensagem que eu te oriento como fazer essas atividades de exploração, tá? São atividades que você vai trabalhar a sala toda. Então, não é possível trabalhar a escola toda, tem escola que acha que não, né? Então, se não dá para começar pela escola toda, começa pela sala daquele que você acha que daquele que você acha que tem indicador para altas habilidades. Começa lá, começa a explorar ele, começa a explorar a sala toda. E aí você vai ver o desbravar, você vai ver E aí, nessa observação, você já pode começar os encaminhamentos. Já pode encaminhar para o OEE, já pode encaminhar para os atendimentos de avaliação multiprofissional, tá? Não fica parada, não deixa esse aluno sucumbir,
né? Porque é um ganho para você também, escola, né? Você tendo esse olhar atento, você não vai perder hora nenhuma. Certo. Pensando numa perspectiva inclusiva, né, Mariana? A gente não pode nem pensar só nas deficiências, né? Ou nas altas habilidades e superdotação. A gente tem que olhar para o aluno como indivíduo, né? Como ser diferente dos outros, né? E trabalhar de forma individual com cada um, né? Dentro das suas dificuldades e potencialidades, né? Com A certeza. Melissa, ela comenta que na perspectiva da educação especial, o professor seria a pessoa mais indicada para avaliar o aluno, né? Sim. Porque ela está ali na lida com ele, né? Tá no tete a tete, né? A gente costuma brincar. Tá todo dia ali com ele. Ela sabe muito da vida daquele aluno. Se ela é uma professora pesquisadora, se ela é observadora, né? Se ela não está ali só para cumprir tabela, só por causa do salário, né? Porque a gente tem muito profissional, não só professor, mas muito profissional que só pensa no dinheiro. Então, é triste, muito triste. Né? E ela não vai observar nunca, ela nunca vai ver esse diamante lá na sala, não. Mariana, como fazer para que as pessoas, de um modo geral, e as famílias, de modo específico, tenham acesso a essas informações, né, de a quem recorrer, que profissional procurar, vai procurar a rede pública, vai pedir ajuda à escola. Quais são as formas que a gente pode chegar, que você encontra, assim, que você vislumbra, de chegar essa informação para as pessoas? Nós, enquanto grupo de pesquisa, nós temos tentado fazer esse desafio, né, de levar a informação para o maior número de pessoas possível. A associação também vai ter esse papel de levar a informação sobre tudo acerca das altas habilidades. No serviço público, infelizmente, nós não temos. Eu não posso falar para você assim, procura o SEDA, né, que é o Serviço Especializado em Desenvolvimento e Aprendizagem. Por quê? Porque o SEDA, além da fila longa que ele tem, você vai passar pelo posto de saúde, lá no posto de saúde ele vai perguntar a sua dificuldade, né? Ele vai perguntar qual que é o problema. Então, a superdotação ainda ela não é vista como um problema ou algo a ser investigado. Então, provavelmente, o clínico lá do postinho não vai te encaminhar para o serviço, não. Ele vai nem acreditar naquilo que você está falando, para te ser bem sincera. Agora, se ele tem alguma dificuldade... Mariana? Oi? Isso tem a ver com os mitos, né? Sim, muito, muito a ver com os mitos. E aí, se você tem alguma dificuldade, você pode até ser encaminhado para o serviço lá do SEDA. Mas lá atende crianças e um pouco dos adolescentes. Mas também não é todo mundo, não há espaço para todo mundo. Né? Então, infelizmente, nosso sonho era que a gente conseguisse atender todo mundo. Né? Então, o serviço público para as altas habilidades ainda deixa a desejar. Né? É um sonho meu, é um sonho nosso do grupo, trazer um núcleo de atendimento às altas habilidades aqui para Uberlândia, mas a gente sabe que é burocrático, né? A doutora Lázara e o grupo, a gente tem pensado em como fazer isso, né? Em como trazer esse público mesmo, a evidência, né? Mas é complicado. No serviço privado, a gente tem como, né? Procura um Mariana travou, mas deve voltar rapidamente. Pedagogo, né? Procura também, né? É um atendimento pago, eu preciso ver, né? O atendimento clínico, né? Eu vivo do consultório, então, assim, eu tenho muita vontade de fazer, eu faço muito serviço social, na verdade, né? O meu atendimento lá no SEDA, ele é voluntário, então, mas não dá para ser todo mundo, eu não consigo atender todo mundo lá, né? Mas seria uma opção a gente criar um ambulatório específico para identificação das altas habilidades. Então, o que a gente tem para hoje é o atendimento na escola, né? A escola tem esse papel. Se a escola fizer esse papel, já vai ajudar muito. Por quê? Porque aí a gente pode
desenvolver ao longo do desenvolvimento dessa pessoa. Aí a gente vai fazer os encaminhamentos certos, a gente vai direcionar para onde essa pessoa tem que ir. Eu já me coloquei à disposição, fazer formação nas escolas, eu faço palestra em escola, é só me convidar. O grupo de altas habilidades também, esse ano a gente não conseguiu fazer nenhuma ação ainda por conta da pandemia, mas a ideia é trazer novas formações, né, para o âmbito municipal, estadual e para todo mundo, né, para aumentar esse acesso, né, de informação. Enfim, a gente está tentando, mas por enquanto não tem um serviço público que vai atender, busca os particulares, né, busca aquilo que tem hoje, né, ao nosso alcance. Não deixe de fazer alguma coisa. Certo. Tem uma última pergunta aqui, Mariana, que é, você tem notícia de crianças com uma inteligência, da Meg. Meg, me desculpa se esse não é seu nome, mas aqui tá assim, tá? Você tem notícia de crianças com uma inteligência linguística alta, mas que apresenta problemas articulatórios na linguagem? Sim, aí por isso que a gente precisa da fonoaudiologia junto com a gente. Quando isso acontece, é ela quem faz essa avaliação do que precisa, que às vezes precisa de treinamentos, precisa de problemas de articulação da mandíbula, o sistema vestibular está comprometido. Então, assim, existe sim, tá? Mas aí a gente tem a fono que nos salva, né, Liliane Ramone, minha amiga linda? É a fono que salva a gente, né? A Léo também é a fono em Berlândia, que também é do grupo de altas habilidades. Então, nós temos duas fonos, né, que trabalham com a gente, dentro desse, que estão atentas a esse assunto das altas habilidades, né? Então, é importante, sim, fazer essa observação. Certo, Mariana, ótimo. Antes de você passar para as palavras finais, né, para deixar aí um recadinho final para o nosso público, né, eu vou dizer de novo, né, para as pessoas que não se inscreveram, que temos ainda alguns minutinhos, né, às vezes a pessoa entrou depois ou esqueceu de fazer a inscrição. Se você não faz, gente, se você não entra no link, até tem uma pessoa aqui no chat que perguntou, né, que, aliás, comentou que não tem certificado no nome dela. Então, certamente, ela não terminou, não concluiu o preenchimento do formulário, tá? É preciso que você preencha o formulário com todos os dados até chegar em enviar. Quando você enviar, a sua inscrição foi realizada, tá bom? E somente assim você vai ter acesso a certificado lá no CIEX, tá? Pedir para as pessoas, né, para comentarem com os amigos, com os colegas de trabalho, com a comunidade da qual participa, né? Contar do Provifor, contar das lives que a gente já tem. Todas as lives ficam disponíveis gratuitamente no YouTube. Pode assistir quantas vezes você quiser, pode passar o link para as pessoas. O importante é que a informação, ela chegue às pessoas, né? Ela chegue. A gente sabe que não é todo mundo que tem acesso, mas se você também conhece alguém que não tem acesso e você assistiu essa live ou alguma outra live que você julgue importante que as pessoas saibam do conteúdo dela, né, do tema dela, conte para as pessoas também, tá bom? Então, vamos fazer essas coisas do bem serem multiplicadas, né? As pessoas precisam, todos nós precisamos disso, né? Ainda mais hoje que a gente está vivendo nesse tempo de isolamento tão difícil, né? A gente está inventando novas formas, né, de estar junto, de se comunicar. Enfim. Roseli, que bom, você recebeu todos os certificados de todas as lives, isso é muito bom, tá? Tem o certificado, gente, desde a primeira live que a gente fez de abril ainda, a gente fez pelo Instagram ainda, a gente nem tinha esse recurso bom aqui, tá lá também, né? E tem montes de certificados lá, é só você acessar com o seu CPF e verificar se o seu ou os seus, né, estão lá. Mariana, eu agradeço muito, foi brilhante sua fala, esclarecedora. Eu acredito que muita gente vai entrar em contato com você, né? Você deixou
o número do seu WhatsApp, os seus Instagrams, né, os 4, o endereço do seu canal no YouTube, o endereço não, né, o nome, né, do seu canal no YouTube. Eu acredito que você vai receber aí muito contato, muito convite, né, para falar desse assunto tão importante. Então, em nome do nosso pró-reitor, né, professor Armindo, do nosso diretor, professor Guilherme, dos nossos colegas aí da divisão de licenciatura e da divisão de atendimento especial, DEPAI, para quem não sabe, o antigo CEPAI agora é DEPAI, tá, gente? Amo CEPAI, agora vou amar o DEPAI também. O DEPAI é uma divisão da diretoria de ensino e a nossa parceira aí, tá bom? DEPAI também tem, tá, gente? Instagram. A DIFID também tem, setor de estágio, que é uma outra divisão da diretoria de ensino, que faz parte do Provifor, todos nós temos Instagram, né? Então é bom as pessoas visitarem para saber o que a universidade está fazendo, especificamente nesse caso aqui, a Prograde, né? Então agradeço em nome de todos que nos auxiliaram e hoje, os intérpretes, os colegas, quem está aí nos bastidores, a Helena que está comigo aqui na plataforma, a Jane, parceira aí de todo dia, né? A presença da Mariana aqui. Foi muito bom ter você, Mariana, e a gente espera ter outras oportunidades, né, para discutir aqui também. O Provifor está aberto, tá, a outros temas, assim, relevantes para a comunidade em geral. A gente sempre opta e prioriza temas que sejam amplos, né, que tenham... que sejam, assim, de interesse da comunidade, não temas específicos, né? Esse tema é um tema geral, um tema amplo. Então, Mariana, passo para você, sem mais delongas, as palavras finais, e após as palavras finais, a gente encerra essa live de hoje, e eu desejo a todos aí uma boa tarde, né? Ainda não é tarde, mas desejo uma boa tarde, almoço, um ótimo final de semana. Lembrem-se de passar lá no Instagram, @difdodelice, para ver as lives que a gente tem na semana que vem, que eu falei mais cedo, né? Mas talvez você tenha chegado depois, então essas informações estão lá no Instagram, tá bom? Vamos lá, Mariana. Eu queria agradecer, muita gente mandou mensagem, mas não consegui ler todas, né? Muita gente mandando abraços e falando do que foi abordado. Eu queria mandar um beijo para todo mundo, né? Eu vou receber a mensagem de vocês depois. Podem me procurar no Instagram, que eu vou responder cada um, tá? Sem medo, pode ficar tranquilo, que eu gosto muito de falar, então eu gosto muito de responder qualquer coisa relacionada às altas habilidades. Tá? Um agradecimento especial para a doutora Lázara Cristina, lá da FACED, pela confiança, né, em deixar o grupo de estudos e pesquisas comigo, com a Martinha. Um abraço para a Martinha também, minha escudeira, a Marisabel, que me convidou, né, pela primeira vez, e está retornando agora para o grupo também. A todas as pessoas que fizeram parte do GEPAS, né, foram muitas, Maria Cristina está voltando também, a Maria Helena Fratari, um beijo para vocês. Sem elas, assim, sem um grupo, a gente não consegue, né, muita coisa. Então, eu lá sozinha não sou ninguém. Então, a gente se apoia muito umas nas outras. Eu posso falar literalmente que é um grupo de meninas, né? Aliás, esses 2 anos agora, nós temos meninos também no grupo, né, Kleber? Um abraço para você. Os homens estão se motivando agora também a trabalhar com as altas habilidades e na pesquisa, que é o mais importante ainda, né? Agradecer ao meu amigo Ricardo, intérprete, que muito tempo não via. Obrigada pelo seu apoio, pelo seu carinho comigo. A Tainá, que conheci hoje também. Jane, tutorinha linda, obrigada pela confiança também. Helena, né? E você, Mônica, com esse carinho todo, né? Esse cuidado que você tem com todo mundo, né? Obrigada. É um trabalho muito gratificante, muito especial, e eu quero pedir mais uma vez para que vocês olhem, né, tenha esse olhar atento, essa escuta atenta, né, às vezes a criança não vai te olhar, mas você consegue ouvir ela também, né, escuta, a criança fala muito, ela quer falar demais, e a gente fica, cala a boca, menino, não manda calar a boca não, pergunta para ele o que ele quer dizer, né, vamos ouvir, vamos ver essa criança, vamos olhar esse adulto, às vezes o adulto também precisa, né, falar, né, e a gente não ouve,
A gente não ouve, a gente não quer saber dessa pessoa. Quer ouvir, né? Uhum. Não quer ouvir. Né? Obrigado, Ander, pelas mensagens. Obrigado. Faz tempo que a gente também não se vê. Profissional também excelente. Papai Babão, né? Um beijo para você, para todo mundo aí. Ele contou para nós aqui, Mariana, que a Meg é a professora Margarete Tomopoulos da Linguística da UFO. Que legal! Lembra de eu falar, Meg? Desculpa, porque está aparecendo Meg 2000 aqui, então é a professora. O Ander sabe muito, ele é uma caixinha, e a gente podia te pesquisar, viu, Ander? Vamos lá fazer uma avaliação sua. E é isso, agradecer muito a Deus, né, pelo privilégio de acordar mais um dia, de ter podido participar desse encontro maravilhoso. E o que vocês precisarem de mim, a gente está aí, né? O grupo, a Associação de Pais é aberta, tá, pessoal? Manda para mim um WhatsApp falando oi, que eu mando o link para vocês do grupo, como é que faz para entrar lá no grupo de WhatsApp, tá? É muito importante a participação, mesmo que você não seja identificado, a gente não avalia isso, tá? Você observou indicadores, você acha que tem uma possibilidade, pode entrar lá, que você será bem-vindo. A gente vai ter o primeiro encontro online virtual já semana que vem, então dá tempo de você entrar ainda e participar desse encontro. Divulga lá no Instagram, né, Mari? Tá, vou divulgar lá, pode deixar. Se quiser mandar pelo WhatsApp o contato, eu já envio o link do grupo também para você entrar no grupo também. Certo. Pessoal, eu estou vendo aqui que algumas pessoas perguntaram sobre o certificado da live do dia 29, que ainda não está no link, e dessa live. Nós temos até 30 dias, tá? Para gerar o certificado, porque é todo um processo, né, de cadastro no sistema CIEX, para garantir que está tudo certo, né? Então, fiquem tranquilos, em até 30 dias, desculpa, o certificado está lá. Então, vamos acompanhando aí o site do CIEX, tá bom? Então, a gente se despede por aqui. Obrigada. Um grande abraço a todos, obrigada pela participação, tá bom? E estamos juntos, né, gente? Nos vemos por